a parada é a seguinte: 1 bilhão versus menos de 200 milhões, mais um segredo. O vídeo é do canal Fute Neutro. O time bilionário era o Chelsea e o time que custava menos de 200 milhões era o Corinthians e mesmo assim deu o time mais barato, o time mais acessível. Vamos ver, vamos relembrar o que foi aquele ano bizarro do Mundial de 2012. O jogo era deles. Até que algo inexplicável começou. Paulo André, Cássio. Bola pra área! Chamou do outro lado. Bateu pro gol! Limpou, pé direito, bateu! O toque de... Uma torcida. Quem poderia imaginar que num jogo que tinha Peter Cech em campo, o melhor goleiro não seria o Peter Cech? Que fez sacrifícios, que vendeu carro, moto, casa, fizeram empréstimos. Se Vendeu crack, vendeu heroína, enfim. fossem derrotados, perderiam literalmente tudo. Só que isso jamais passava em suas cabeças. Loucos por ti, Corinthians! Por várias, disseram que o Chelsea estava com um time fraco para o Mundial. Vamos ver, Peter Cech, Ivanovic, Cole, Davi Luiz, brasileiro, Ramires, Lampard, Torres, Juan Mata, Moses, Hazard e Cahill. Cara, assim, esse Chelsea aqui eu acho ele melhor do que o Chelsea que venceu do Palmeiras mais recentemente, por exemplo. Pô, aqui você ainda tinha algumas coisinhas, tá ligado? Tem Peter Cech, tem o Lampard. O Torres já não era grandes coisas, mas né, tinha o Torres, Hazard, que o Hazard era doideira. Hazard não era qualquer coisa não, tá ligado? Enfim, esse timezinho aqui era bem interessante. Será que Faltava o verdade Drogba. isso? De um lado estava o Cech, Davi Luiz, Lampard, Ramires, Cole, Mata, jogadores que fizeram parte da conquista da Champions League. Enquanto o Corinthians de Emerson Sheik, Paulinho, Chico. Mano, é tipo assim, Hazard, aí você vai ver quem vai marcar o Hazard. Chicão. E marcou bem. E virou até capa de música o carrinho do Chicão no Hazard. Cão, Cássio e companhia haviam erguido o troféu da inédita Libertadores do clube, após 100 anos de existência, superando o copeiro Boca Juniors em embates de tirar o fôlego, tanto na ida quanto na volta. O timão tinha o Tite no comando, treinador que teve uma grande história de superação dentro do Cara, eu acho que se o Tite fosse pra seleção, não ganhava uma Copa, hein? Assim, se a gente desse uns 2 ciclos pra ele, vocês não acham? clube. De eliminado na pré-Libertadores a campeão da mesma. Já os Blues tinha nada menos que o Rafa Benítez. O espanhol que havia orquestrado um dos maiores feitos da história do futebol, o Milagre de Istambul. Só que o Chelsea tava meio que trocando de treinador, né? Porque quem ganha a Champions é um, quem vai pro Mundial é outro. Então tava num momento meio turbulente. Turbulente? De turbulência. Eu inventei uma palavra em português aqui agora, um momento turbulente. Em 2005, com o Liverpool, era fato que o Chelsea passava por uma grande reformulação no elenco. Só que essa reformulação terminou em um time com valor... Que porra de treino é esse aqui, gente? Que é isso Se aqui? passava por uma grande reformulação no elenco. Que é isso? É futebol americano? Os caras tá se agarrando? Que é isso aqui? Só que essa reformulação terminou em um time com valor de mercado em mais de 454 milhões de euros, havendo um aumento de 21% em relação ao time que ganhou a Champions League. Como era de se esperar, nas semis do Mundial, os Blues enfrentou o Monterrey e venceu por 3-1, enquanto o Corinthians enfrentou o Al Ahly, mas o timão passou ganhando por 1-0, com um gol de Guerreiro. Com os finalistas definidos, a partir de agora era guerra. Yokohama Pô, o Guerreiro também já chegou entrando na história dos caras, né? Não tem nem como. nunca esteve pronta para a invasão corintiana. Foram o quê? 30 mil torcedores do Corinthians no Japão? Pô, é coisa pra cá, pro Japão, viado. Até que chegou o dia do jogo. 30 mil torcedores estavam 30 mil. presentes e fizeram 30 mil, gente, 30 mil. Assim, eu lembro na época de ter muita reportagem na TV de, o que você vendeu pra conseguir ir lá? Os caras, tipo, vendeu carro, juntou um monte de coisa dentro de casa e vendeu. Os caras, tipo, muita gente vendendo vendendo coisa pessoal pra ir pro Japão. E aquilo, mano, pra jogar contra o Chelsea, a chance de perder era enorme, mas os caras tudo metendo louco, vende isso, vende aquilo, vende tudo, vende o fogão dentro de casa, o botijão de gás, vende tudo pra ir pro Japão ver o Corinthians. E acabou que, nossa, quem fez isso deve ter se arrependido zero, né? Porque a felicidade de ver o seu time na primeira vez que ganha a Libertadores também ganhar o Mundial e, né, é até hoje o último brasileiro a ganhar de um europeu, nossa, Deus, deve ter sido um bagulho muito doido. fizeram com que os jogadores se sentissem no Pacaembu. Organizaram uma bela apresentação antes da partida, mas o verdadeiro show estava prestes a começar. O estádio iria receber os 2 melhores times do mundo de 2012, e um deles seria o maior de todos. Os 2 times entraram em campo e a ansiedade
Vamos lá. Que é esse aqui? Ó? Alessandro, Jorge Henrique, Paulinho, Chicão, Cássio, Guerreiro, Sheik, Ralf, Paulo André, Zi, Danilo e o Fábio Santos. A arbitragem era imensa. A arbitragem era do turco Cönet Çakır, que havia se Como que é o nome? tornado árbitro FIFA em 2006. Em 2012, apitou um incrível confronto entre o próprio Chelsea e Barcelona e também integrou ao E ele perdeu a luta, né? Ó, repara aqui, repara aqui. Aí você volta um apitou um pouquinho. incrível confronto entre o próprio Ó ele antes, ó ele antes. Mais um guerreiro que não conseguiu. Chelsea e Barcelona e também integrou Do nada começou a fazer cosplay de Alessandro, do Corinthians. Ou de Fábio Santos também. ao quadro da arbitragem da Euro naquele ano. E com isso, o juiz apitou o começo da partida. Um jogo que acumulava valores emocionais para os Cara, olha que loucura, tá ligado? Tipo, isso aqui era lá no Japão. Gente, do outro lado do mundo. Aí você vai ver as bandeiras aqui, tipo, os bagulhos estendidos. Guarulhos, Espírito Santo, Bela Vista, Vila Moraes, Fiel Capão, Curitiba. Aí tem mais coisa em português. Tipo, tudo Brasil, 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 Brasil. Mano, isso tudo aqui de corintiano, tá ligado? Que loucura. o juiz apitou o começo da partida. Um jogo que acumulava valores emocionais para os dois lados. Só de olhar pro Sheik, parecia que ele estava naqueles dias especiais. O Fábio Santos também parecia super confiante. O Chelsea tinha em seu DNA realizar lançamentos e o pequeno Juan Mata não conseguiu chegar nela a tempo. Foi um começo duro, o Chelsea estava em cima em todas. O Corinthians tentava fazer algo para diminuir o âmbito dos Blues e tentava esfriar o jogo no começo. Parece ter funcionado, o Timão começou a chegar com seu jeito único de tabelar. Mas o Ramires, que vivia uma boa fase, estava na cobertura. Mas o Corinthians também tinha um grande meio-campista, que recebeu mais uma bela bola após mais uma grande jogada, mas foi bloqueado pelo azar. Esse confronto entre Davi Luiz e Sheik foi a primeira de diversas. Nesse momento, os jogadores do Chelsea perceberam que não seria fácil. Não só pelo nível do adversário, mas porque ali era como jogar fora de casa. A concentração do Corinthians era fora do normal. O Fábio fez a leitura precisa nesse lance, porque se a bola passasse, o Moses ficaria cara a cara com o Cássio. Ele também fez a leitura certa no contra-ataque, mas o passe não foi preciso. Logo em seguida, o Torres foi carregando e a bola sobrou pro Moses, que chutou em cima do Fábio Santos. Depois o Torres chutou, mas acabou ganhando o escanteio. Só que esse escanteio não seria um qualquer. O Chelsea fez a cobrança e o Keio, com seu 1,93 m, subiu mais do que todos e tocou de cabeça. A bola ficou limpa pro Chicão afastar, mas no reflexo, ele acabou tocando para dentro da área. Ela sobrou de novo pro Keio. Nesse momento, o mundo parou. Era gol feito, não tem nem muito pra onde correr, gol tá, já aconteceu. Tudo que passava na cabeça de todos era: Cássio, está em suas mãos. Só você pode nos salvar. E ele salvou. O Cássio faz milagre! Cássio, que se não me falha a memória, tinha meio que ganhado espaço nesse ano. Porque o Corinthians vinha do Júlio César, que nunca conseguia passar confiança e tal. Se eu não me engano, foi em 2012 mesmo que o Cássio começou a jogar e já virou isso tudo, tá ligado? Se eu não estiver enganado, eu não sei se em 2011 já tinha Cássio. Eu acho que não, foi 2012. Que eternizam jogadores na história do futebol. Mesmo assim, os Blues continuou criando e acumulando um grande volume de jogo. O Timão parecia ter sentido o golpe. Esse lance foi um grande exemplo. O Corinthians precisava mais uma vez esfriar o jogo de alguma forma. E o Sheik era especialista nisso. Sofreu uma falta do Ramires, que parecia onipresente no jogo. O juiz parou para acalmar os ânimos dos jogadores e disse ao Ramires que seria sua última advertência. E isso acabou diminuindo suas chegadas. O Chelsea tinha uma Caralho, o Ascar já tava lá, que doideira. grande arma no banco. O Mano tá falando que o Chelsea perdeu muito gol. Na verdade, o Cássio defendeu muita coisa. Porque, é claro, também tem o fator de gol perdido, né? Inclusive aqui 2 brasileiros. Esse aqui é o Piazon também, se eu não me engano. São 2 brasileiros aqui na imagem. Mas eu acho que na maioria dos casos foi mais mérito do Cássio do que demérito de quem tava chutando, tá ligado? Banco de reservas. Oscar, que para muitos era para ser o titular do time, acabou perdendo sua vaga quando Rafa Benítez assumiu o comando técnico do clube. Até que o Danilo fez uma jogada ousada. Mesmo com o time sob pressão, deu uma linda caneta no Ivanovic. Só que do outro lado, o Cole tentou fazer a mesma jogada, mas o Jorge Henrique provavelmente devia ter tomado uma caneta assim nos treinos e estava esperto com esse lance. A partida voltou a ficar equilibrada, graças aos jogadores experientes do time do povo. O Rafa Benítez estava perdendo a paciência e foi a loucura quando viu o Mata praticamente entregar a bola para o jogador mais perigoso do timão. Era a chance do Sheik, 2 contra 2. Com muita facilidade, o Davi apenas se colocou na frente e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Bom,
Matou a jogada sem graça nenhuma. Essa trilha sonora do fundo tá patética. Ele tá uma coisa meio... Sei lá, vai vir alguma coisa grandiosa. O Sheik acabou perdendo pro Davi. Será que a próxima ele ganhou? O Jorge Henrique tentou uma finalização de fora da área, tentando surpreender o Tchek. Ramírez fez um lançamento pro Fernando Torres. A bola viajou e acabou correndo demais. Quando tentou evitar a saída, acabou se enroscando no carpete. Esse gramado do Allianz Parque, eu vou te falar. Né? Pouco depois, o Sheik percebeu seu companheiro acenando. O Paulinho ajeitou, bateu, mas foi pra longe. Mesmo com essa oportunidade, agradeceu o Sheik e depois afastou uma bola pra longe. Chelsea voltou a ter as suas oportunidades e teve uma falta bem questionável. O Davi Luiz, que tinha uma certa capacidade de bater faltas de longe, decidiu arriscar. A cobrança foi péssima, batendo na barreira. Só que no contra-ataque, com um rapidíssimo Sheik, foi mais uma vez parado por ele. Em contrapartida, o Fábio Santos engolia o Moses. Não dava nenhuma chance, tanto em finalizações, tentativa de cruzamentos e dribles. Junto com o Paulo André, parecia um muro. Tanto é que o Rafa inverteu as Pô, mano, um vídeo muito bom, tá? Vídeo muito bom, de verdade. pontas um tempo depois. Guerreiro deu uma linda caneta no Cahill, mas logo em seguida cavou um pênalti, que não foi assinalado pelo juiz. Ele achou E nem tinha VAR na época, então... que foi pênalti. E o Moses, mais uma vez, parava em uma parede chamada Fábio Santos. Parede que caiu durante o cruzamento do Cole. A sorte era que o Fernando Torres estava impedido. Após arremesso lateral, Guerreiro subiu. Parecia que ia perder, mas deu um belo chapéu. E viu o Sheik entrando no facão. E como um camisa 10, fez um passe que furou a linha. Mas o Sheik não pegou bem na bola. Era uma grande oportunidade e o Tite sabia muito bem disso. No lance seguinte, o Lampard dominou com categoria e lançou o estilo futevôlei. Era a hora do Moses ganhar pelo menos uma do Fábio Santos, mas não conseguiu finalizar o gol. Pelo menos conseguiu um arremesso lateral. Em um lance muito semelhante, Hazard fez um lançamento nas costas do Fábio. Moses ficou cara a cara. Cara, olha a quantidade... Pô, isso aqui é gol. Isso aqui é gol, pô. Você toca aqui embaixo, acabou, é gol. Tipo, não tem como sobreviver isso aqui, tá ligado? Acabou, é gol. Só que não foi gol. Cássio, mas o Paulo André estava na cobertura para evitar a finalização. Moses não acreditou na chance clara que tinha. O Corinthians tentava equilibrar as coisas novamente. E o Guerreiro, dentro da área, saiu de 2 jogadores. Chutou, mas o Cahill bloqueou a bola, que sobrou. E ele deu um grande passe para o Sheik. Era uma bola difícil, vinha quicando e estava quase sem ângulo. Ele não conseguiu marcar. Apesar disso, estava fazendo a partida sublime. Esse foi o primeiro lance do Hazard na direita, mas o Fábio Santos não estava nem aí para ele. Lampard mais uma vez deu um passe longo, mas ele quis chutar com a perna direita e o Cássio encaixou facilmente. E agora, o Fábio Santos estava livre para finalizar pro gol. Ele só não sabia que geraria um grande contra-ataque. E quando a bola chegou no Moses, ele parou, pensou, ajeitou Aqui o Cássio foi completamente gigante. e colocou a bola onde queria. Mas ele não Olha, ó. contava com um goleiro de quase 2 metros chegando inteiro na bola. Inteiro não, ele chega meio que com a ponta do dedo. Ele chega, mas inteiro O não. Chelsea parecia melhor no jogo. E isso faz da defesa um bagulho tão impressionante, tá ligado? Ele só tinha a pontinha dos dedos ali pra dar uma desviada nela e foi o que teve. E serviu, e deu, tá ligado? Foi o suficiente. E o Guerreiro decidiu esfriar os ânimos. Pediu atendimento no tornozelo direito e também no seu joelho, que já não estava 100% desde o início do torneio. Só que mesmo assim os Blues ainda era extremamente perigoso. E finalizou com Lampard. O Corinthians chegava firme. Todas as jogadas eram como se fossem as últimas de suas vidas. E foi o momento em que o juiz apitou o final do Pô, o corintiano deve gostar muito do Chelsea, né? Porque o Chelsea perdeu pro Corinthians e ganhou do Palmeiras. Então, assim, é quase amigo dos primeiro caras. tempo. O saldo ainda era positivo. Conseguiu durante o jogo fazer pequenas mudanças de posicionamento dos jogadores e conseguiu equilibrar o jogo. E assim começou o segundo tempo, que ficaria para a história. O Sheik fez exatamente o que o Tite havia lhe pedido, um carrinho do jeito que a torcida gosta. Mas não esperava que faria o mesmo com ele, que deitou e enrolou em campo. Nos dois sentidos, claro. Chelsea começou chegando firme em todas e o Rafa Benítez apoiava. E não demorou muito para o Chelsea chegar com perigo, mas o Corinthians estava bem ajustado e conseguiu bloquear mais um. O Timão buscava explorar aquela grande característica de tabelar rapidamente, mas não conseguia furar o bloqueio. Logo em seguida, o Hazard recebeu uma bola açucarada. Era a chance de abrir o placar. E o Cássio, mais uma vez, salvou o Timão. O Mata tinha uma grande liberdade. Encontrou Fernando Torres, mas estava impedido. Foi uma sequência de lances de perigo. Será que realmente o Tite acertou em suas mudanças? A torcida estava lá, acreditando, profetizando até. Bicampeão mundial. Com um vigor incansável de Sheik, que voltou para marcar em uma belíssima tabela entre Guerreiro e Fábio Santos, foi o suficiente para incendiar a torcida mais uma vez. O Guerreiro foi acionado, dominou no peito e já estava de olho no Paulinho. Poderia abrir o placar agora, mas dessa vez foi quase.
Rafa Benítez já começava a ficar tenso, percebendo que o Corinthians podia responder os ataques na mesma proporção. Chicão encontrou Paulinho, que deu um passe de letra. Jorge Henrique devolveu de cabeça. Paulinho ficou livre para finalizar, mas Pô, a beleza do começo desse lance aqui é um bagulho absurdo. O passe de letra de que primeiro. deu um Ó, passe de letra. Jorge Henrique devolveu de que é isso? cabeça. Paulinho ficou livre para finalizar, mas preferiu o Danilo. Ele cortou para dentro e finalizou. A zaga bloqueou, mas a bala sobrou e ela tinha que escolher para quem ia ficar. A torcida que fez todos os sacrifícios possíveis, que viu seu time fazer milagres no primeiro tempo, viveria mais uma grande emoção. E a bola acabou escolhendo. Só Caraca, baita vídeo, velho. Caraca, baita. poderia ser você, Paulo Paulo Guerreiro. Guerreiro. A cara do Rafa Benítez de caralho. Vou perder pra um time brasileiro. Vou ouvir pra caramba, quer ver? Não sei, Luciano, se vai dar Corinthians, mas a emoção que eu tô sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida. É o Neto? É o Neto? Acho que é, né? Eu lembro que eu tava vendo na Band na época, e assim que o jogo tá pra terminar, o Neto que anuncia que acabou, o Neto passa na frente gritando, tá ligado? Corinthians, mas a emoção que eu tô sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida. Saudoso Luciano do Vale, que já é falecido hoje em dia, morreu em 14, se eu não me engano. Ainda faltava cerca de 20 minutos, que reservava atenção até o último lance da partida. O Rafa Benítez começou a dar instruções ao Oscar, e sua fé agora estava no mesmo milagre que houve em Istambul. Só que o Sheik conseguiu ganhar um embate contra o Davi Luiz, que foi parado de maneira dura, acabou levando o cartão amarelo. E foi o momento que o Oscar entrou no jogo. A ideia era procurar o Fernando Torres, para que ele conseguisse decidir. O jogo ficou ainda mais aberto, mas o Sheik estava em perigo. Houve mais uma alteração. Aspilicueta entrou no jogo. Ele que 10 anos depois, seria o titular no próximo Mundial de Clubes disputado pelo próprio Chelsea. Mas nesse momento, ainda não era um grande jogador. Daí em diante, começou o chuveirinho. Foi então que o latereio do Aspilicueta encontrou o Fernando Torres. De novo, a bola respingou na zaga do Timão e sobrou totalmente limpa pro Torres só fazer o gol. Um reflexo gigante, se lançou na frente. Isso aqui não ter resultado num gol, assim, era pro Corinthians ganhar mesmo, tá ligado? Não tem como. Olha esse lance aqui. Olha esse lance aqui. Inacreditável um bagulho desse. Inacreditável. E defendeu o indefensável. Assim também, o que o Torres decepcionou na passagem no Chelsea também não tá escrito, né? O que o Torres não jogou é brincadeira. Guerreiro sairia do jogo e o Davi Luiz reconheceu a partida do peruano. Com o joelho lesionado, entrou em campo nos 2 jogos. Sabia que a cada corrida seria um sacrifício. Fez jus ao nome que carregava nas costas. O Chelsea praticamente em seguida colocou o Marinho no lugar do Azar. Os Blues tentavam, mas parava no Cássio. Já era 43 do segundo tempo e o time londrino, de onde quer que estivesse, procurava o Fernando Torres. Mas algo inesperado aconteceu. O Cahill aparentemente agrediu o Sheik. O juiz acabou expulsando o jogador da partida. Ele foi a loucura. O time estava em desvantagem numérica e também no placar. E agora o Tite tomaria uma das suas piores decisões. Colocou o Wallace para fazer uma linha de 5 defensores na zaga. Ele tirou o Sheik A famosa retranca, tamo ganhando, mete zagueiro, vambora. e assumiu todos os riscos. A princípio ajudou afastando muito bem uma bola da grande área. Só que logo em seguida, gol do Chelsea. Mas o bandeirinha marcou o impedimento. Anos depois, o próprio Tite disse que não era para ter colocado o Wallace no jogo, para evitar a desincronia na linha defensiva. Faltava apenas 3 minutos para acabar o jogo. Os jogadores do Chelsea não acreditavam. O último lance do jogo era do Chelsea. O Fábio Santos perdeu o tempo da bola. Era a última chance de empatar. Se ele perdesse o gol, o título já era do Corinthians. Mas se fizesse, a partida iria para prorrogação. Então, a bola pegou na trave e o Paulo André jogou pra fora. Final de jogo, Corinthians se tornou o maior time do mundo em 2012. Houve muito sofrimento. E até hoje, o último campeão brasileiro, e assim, vai demorar pra ter outro, né? Porque vai ter agora, ano a ano, o tal do Intercontinental, que é aquilo que o Botafogo jogou no passado e perdeu pro Pachuca, mas o Mundial mesmo, o Super Mundial, pra ter brasileiro ganhando é praticamente impossível, né? Então, assim, Corinthians é o último e vai continuar sendo durante um bom tempo. Tensão do começo ao fim. Às vezes
Até o Intercontinental também não tá fácil. O Palmeiras, não, meu Deus do céu, o Botafogo perdeu pro Pachuca, do México, tá ligado? Até chegar na final tá difícil. Não é o mais rico, o mais técnico que vence. É o que acredita, é o que luta até o fim. É o que carrega a alma de milhões dentro de... Pô, e de lá pra cá a gente viu que a gente viu o Grêmio perder pro Real Madrid, o Flamengo perder pro Liverpool, o Palmeiras perder pro Chelsea, aí depois o Palmeiras nem chegar na final. A gente teve o Atlético Mineiro, que também não conseguiu chegar na final contra o Bayern de Munique. O que mais que a gente teve de brasileiro? Não tô lembrando mais agora. Ficou faltando alguém? O Flamengo caiu pro Al Hilal também, teve uma vez. Acho que é isso, né? Esqueci alguém? de campo. Diziam que O Fluminense tomar 4x0 pro City, verdade. O Fluminense tomar 4x0 pro City. Nossa, 4x0 assim, 30 segundos de jogo já tava o perdendo. mundo ia louco. acabar em 2012. Mas Acho que na verdade é 40 segundos pra ser mais exato. naquela noite, ela apenas parou pra assistir Milagre em Preto e Branco. Cara, baita vídeo. Baita vídeo. Baita. Olha só, vou até deixar o canal dele aí, Fute Neutro, pra quem quiser dar uma olhada. Se você tá no YouTube, vai ter o link. Mano, baita vídeo. Tem também um vídeo dele aqui sobre o Mundial do Inter contra o Barcelona. Esse é ainda mais antigo e talvez depois até valha a pena a gente dar uma olhada também. Gostei bastante. O YouTube tava me recomendando bastante o canal dele, acabou que eu não cliquei. Eu falei, não, vou pegar pra ver em live, tá ligado? E que bom que eu deixei pra ver, porque realmente valeu a pena. Muito bom vídeo. Enfim, esse Mundial do Corinthians... Acho que o primeiro Mundial que eu vi foi o do Santos, tá ligado? E na época eu falava, mano, Barcelona é bom, mas eu acho que o Santos vai dar jogo. Se pá, o Santos ganha. O Santos tem Neymar e tá 4x0. 4x0. Aí logo depois, no ano seguinte, ver um time brasileiro ganhando de fato de um europeu, é claro que o Chelsea era muito pior do que o Barcelona que o Santos enfrentou. O Chelsea era muito pior, isso aí não tem dúvida. Mas mesmo assim, era absurdo ver um brasileiro ganhando os caras. Porque primeiro eu achei que a gente tava em pé de igualdade, aí eu vi que não tava, 4x0 no Santos. Aí, quando eu passei a acreditar que era impossível, o Corinthians foi lá e ganhou de 1x0. É claro, uma vitória curta e tal, dependendo muito do goleiro que fez milagres e milagres e milagres, mas ganhou, o que importa, não é mesmo? Então, parabéns aí ao Corinthians, parabéns ao Tite, e por causa desse e outros títulos, o Tite treinou 2 Copas do Mundo. Bagulho é doido, bagulho é doido.